Sucesso! Pronto. Boa tarde a todos e a todas, né, que nos acompanham aí nas atividades do PET, Conexões de Saberes, Ciências da Natureza e Matemática. Hoje a gente está muito feliz, a gente vai fazer um PET Convida com uma pessoa muito especial, que tem uma linha de estudos que é muito importante para qualquer professor, para qualquer estudante, para qualquer pessoa, né, que se interesse pelo conhecimento, pela aprendizagem, né? Nós vamos receber o professor Marcelo Ferreira, nosso parceiro aí da UFTM, né, que vai falar sobre as descobertas que ele tem feito nessa área, né, do conhecimento, da aprendizagem. Então, a gente está, assim, muito feliz com esse PET Convida. Mas, né, tem um grupo responsável pelo PET Convida de hoje, e eu vou chamar, então, a nossa petiana Sabrina, que vai dar andamento aí às nossas atividades. Oi, Sabrina. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje vamos realizar, né, o primeiro PET Convida do ano de 2023 com o professor Marcelo Ferreira. Ele possui graduação em Matemática e mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Matemática pela Unesp de São José do Rio Preto. Ele atua como professor do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O tema que iremos conversar hoje é Estudante de Alta Performance. Obrigada por aceitar o convite, professor Marcelo. Fique à vontade para fazer as considerações iniciais antes que a gente inicie as perguntas que nós, petianos, temos para você. Obrigada. Ok, muito obrigado, Sabrina, Fernanda, todos os demais petianos. É um prazer, uma honra, tá, receber esse convite. Espero que eu possa contribuir, né, com vocês e com os demais alunos e professores que vão depois assistir essa apresentação. Como vocês colocaram, eu venho estudando muito sobre aprendizagem, um tema que eu sempre gostei muito, e eu tenho feito algumas descobertas que eu acredito que podem melhorar muito o desempenho de vocês, estudantes, e até de nós professores também, que somos aprendizes, né, estamos estudando sempre, para termos aí um desempenho melhor, como o próprio nome do curso, né, é o Estudante de Alta Performance. Então, a ideia é trazer ferramentas, trazer estratégias para que vocês possam ter um desempenho realmente diferenciado dentro da faculdade e em tudo que vocês forem aí estudar ao longo da vida de vocês, tá? É um prazer. Eu também sou um ex-petiano, acho que eu já comentei isso com vocês, né? Fui aluno de C, fui aluno do PET, e na época foi uma experiência muito boa para o currículo. Eu costumo dizer que o currículo vale mais do que dinheiro, muito mais do que dinheiro, né? E é uma oportunidade de crescimento muito grande, tá certo? E é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir para o crescimento, né, de vocês com esse estudo que eu venho fazendo aí ao longo dos últimos anos. Obrigada, professor. E agora vamos dar início aí com a pergunta da petiana Pamela. Bom, a gente gostaria de começar com a seguinte pergunta. Qual o primeiro ponto que um estudante padrão precisa entender para se tornar um estudante de alta performance? Maravilha, Pamela. Obrigado aí pela sua pergunta. Bem, pessoal, é o seguinte, o fato é que todo mundo quer ser um estudante de alta performance, né? Todo mundo quer entrar na faculdade e quer ter bons resultados, né? Aprender, e mais do que aprender com eficiência, que é o que eu venho trabalhando, né? Nas estratégias, nas ferramentas, para que o aluno consiga ter eficiência no que ele está fazendo. Então, o primeiro ponto que o aluno precisa considerar é que o aluno ele não nasce pronto. Esse é o primeiro ponto, né? E
se nós observarmos todas as profissões, né, um professor, eu tive que fazer um curso de graduação, um mestrado, um doutorado para dar aula hoje na universidade, né? Um advogado, ele tem que ir para a faculdade estudar para ele ser um bom advogado. Um médico, a mesma coisa, tem que estudar 6 anos de graduação, mais 4 anos de especialização, para ele poder exercer a medicina. Agora, você nasce, chega na escola, né, o professor olha para você e fala assim, você tem que ser um bom aluno. Seu pai olha para você e fala assim, você tem que ser um bom aluno. A questão é, quem te ensinou a ser um bom aluno? Certo? Quem te ensinou? Quem um dia sentou com você e te ensinou a ler de forma eficiente, te ensinou a ouvir de forma eficiente, te ensinou a escrever de forma eficiente, te ensinou a tomar nota de forma eficiente? Então, o aluno, ele é um conjunto de coisas, né? O aluno, basicamente, é um ser que ele ouve, ele fala, ele escreve, né? E ele lê. Então, o aluno ele tem que saber fazer essas coisas de forma eficiente, mas isso não é abordado de forma completa na escola. Alguns professores dão algumas dicas, mas não se dá uma atenção, né, especial para esse tema, né? A gente fala assim, eu preciso estudar para aprender, né? Mas você também precisa aprender para você estudar, né? Existe uma via de mão dupla aí, né? Todo mundo quer aprender para estudar, ao estudar para aprender, que é o clássico, mas você também precisa aprender para você estudar de forma eficiente, né? E essa via, ela é pouco explorada, certo? Então, o primeiro ponto que o aluno precisa entender é que ele não nasceu pronto, ele precisa aprender as técnicas para ser um estudante de alta performance, né? Um ponto que é relevante nesse primeiro momento é o aluno entender que a influência dos tutores, né, que são os pais, professores, às vezes algum amigo que você tem as informações que ele te transmite como relevantes também. Então, ao longo do tempo, a influência dos tutores, ela vai caindo na vida da pessoa. Por exemplo, seus pais. Na medida que você vai envelhecendo, a tendência é o poder que eles têm sobre você ir caindo. Até mesmo os professores, né? Na universidade, por exemplo, o controle que os professores exercem sobre os alunos é muito menor do que no ensino médio. Então, tem uma curva, né, que mostra que a influência dos tutores sobre o aluno, no tempo, essa influência ela vai decaindo. E, ao mesmo tempo, o seu autocontrole, a gestão da sua vida, ela tem que ir subindo para compensar essa curva, certo? Então, a influência dos tutores cai e o seu autocontrole precisa aumentar. Então, o que eu vou mostrar é que o aluno, o estudante de alta performance, ele é um aluno que tem total autonomia e total controle sobre a sua vida e sobre todos os processos necessários para que o aprendizado dele seja eficiente. A grande questão é que, às vezes, o aluno chega dentro da faculdade e alguém fala assim, opa, agora você tem que ser um estudante de alta performance aqui dentro. Mas ele não sabe como. É como se a vida estivesse caindo no colo dele e ele não soubesse o que fazer com ela, né? Então, a minha proposta hoje é mostrar, né, caminhos para o aluno ter mais autonomia e sair aí de uma posição de coadjuvante para uma posição de protagonista na sua vida e, consequentemente, dentro da sua carreira universitária. Certo, professor. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é, do que depende, né, o sucesso acadêmico aí na sua visão? Certo. Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes nós temos uma visão na faculdade que o aluno, o estudante de alta performance, é um aluno que ele tem muito conhecimento. Se eu aprender um monte de coisa, aqui dentro eu vou ser um estudante de alta performance, eu vou ser um estudante diferenciado. E, na verdade, o aspecto cognitivo, ele é um dos 3 aspectos fundamentais na vida do estudante. O estudante de alta performance, ele se preocupa com 3 coisas. Como que ele pensa, como que ele se relaciona e como que ele vai controlar suas emoções. Então, ele precisa ter esses 3 pilares. O aspecto cognitivo, né, o aspecto relacional e, por fim, o aspecto emocional, tá? Eu até fiz baseado em alguns artigos, hoje o cognitivo seria 20% praticamente
do que o aluno precisa, o cognitivo. O relacional, 30%, e o emocional, 50%. Os nossos alunos hoje, os grandes problemas deles são problemas emocionais. Não falta inteligência, né? Às vezes o lado relacional também não é tão crítico, mas o lado emocional é crítico, né? São muitos dilemas, e isso leva a uma fragilidade do aluno. E às vezes o aluno ele é super inteligente, como eu já tive o privilégio de trabalhar na educação básica e dar aula em todas as séries da educação básica. Eu conheci alunos que eram muito inteligentes, mas que eram frágeis emocionalmente, e isso prejudicava todo o resto, certo? Então, o estudante de alta performance, ele tem que trabalhar em três frentes. Trabalhar os aspectos cognitivos, os aspectos relacionais e os aspectos emocionais, tá? Eu estava lendo há poucos dias um material muito interessante, que fala que a inteligência, ela não é só biológica, ela é relacional. Isso é um negócio extraordinário. Tem pessoas que ativam a sua inteligência e tem pessoas que inibem a sua inteligência. Isso é extraordinário, né? Tem pessoas que quando você chega perto dela, que você começa a conversar, parece que começa a vir um turbilhão de ideias, você já arrepia, você já começa a querer fazer um monte de coisa. Por quê? São pessoas que estão ativando a sua inteligência. Então, pensa só, você é um cara inteligente, mas você não tem relacionamento, você não tem pessoas que te levam na direção certa, né? Não estou falando de boas, né? Boas influências, não estou indo para esse lado. Estou falando de sucesso acadêmico, pessoas que conseguem ativar a sua inteligência. Então, o sucesso, para mim, né? Isso eu falo baseado em um monte de estudos, eu tenho uma biblioteca sobre isso na minha casa hoje, que a inteligência do aluno, para ele ter um sucesso acadêmico, ele tem que trabalhar nessas três frentes. Professor, eu já ouvi muitas vezes os alunos falarem que só começaram a aprender quando entraram na universidade, né? E o que é aprender algo, então? Eu vou falar um negócio aqui forte, que vocês vão assustar. Nós aprendemos pouca coisa na nossa vida. Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas. Dentro de uma visão que eu vou mostrar para vocês agora. Falar, nós aprendemos. Sabe por que você aprendeu a falar? Porque amanhã você vai acordar e vai saber falar. Você aprendeu a andar, porque amanhã você vai acordar e vai continuar sabendo andar. Você aprendeu a andar de bicicleta, porque pode passar 10 anos. Daqui 10 anos, você subir na bicicleta, você sabe andar nela. O verdadeiro aprendizado, ele traz uma mudança permanente. Entendeu? As demais coisas, você não aprendeu, você se tornou familiarizado com elas. Existem duas coisas fantásticas, que é você estar familiarizado com algo e você ter domínio de algo. A maioria dos alunos estão apenas familiarizados com os conteúdos. Eles não dominam os conteúdos. Isso chama-se ilusão de competência, ou ilusão de fluência. Certo? Então, o que é aprender? Olha a definiçãozinha. Aprender, né, é entender algo, né, compreender algo e fixar isso na sua memória de longa duração. Se você não fixou isso na memória de longa duração, na verdade, você ainda não aprendeu aquilo efetivamente. Certo? Você compreendeu, você utiliza aquilo, mas você ainda não conseguiu absorver aquilo de forma permanente. Então, hoje, né, eu tenho aqui, nesse livro que brevemente vai ser lançado, existem várias definições do que é aprender algo. Mas o mais importante de todas elas é que o aprendizado ele tem que trazer uma mudança permanente. Então, de fato, nós aprendemos muito pouco na faculdade. Por quê? Porque você se torna familiar, mas você não consegue colocar aquela informação na sua memória de longa duração. E uma das coisas que o meu treinamento traz é justamente isso. Estratégias para você conseguir fixar o que você está aprendendo na sua memória de longa duração. Certo? Porque a maioria dos estudantes só utiliza a memória de curta duração, que é a memória de trabalho. Né? Igual aqui no computador. Tem uma memória aqui que eu guardo informações nela. Né? E tem a memória volátil do computador. Se aquela hora que eu desliguei o computador e cai de uma queda de energia, o que estava na minha memória volátil foi tudo embora. Só o que estava na memória física, no meu HD, que fica. Então, o aluno ele precisa ter estratégias para passar a informação que está na memória de curta duração para a memória de longa duração. E só quando ele faz isso,
ele realmente aprendeu, tá? Por exemplo, no ensino médio, eu creio que muitos de vocês ainda lembram a fórmula de Bhaskara, né? Raiz quadrada de delta sobre 2A, né? Então, assim, aquilo ali você realmente aprendeu. O que você já esqueceu, você não aprendeu, você se tornou familiarizado com aquilo. Então, para aprender algo, você precisa levar essa informação para sua memória de longa duração, né? Eu falo que hoje o grande desafio dos alunos não é aprender. O maior desafio do aluno é não esquecer. Isso aqui é um negócio forte. O maior desafio é não esquecer. Não é nem entender os conceitos. É criar estratégias para não esquecer esses conceitos, tá? Principalmente em disciplinas que são cumulativas, que o professor vai cobrar tudo no final do semestre, por exemplo. Ok? Bem, dessa parte, era só o que eu tenho para falar. Tem mais alguma pergunta? Professor, quais são os pilares de uma aprendizagem mais eficiente? Bem, os meus estudos me mostraram que nós precisamos de 3 coisas, o aluno, o estudante, né, para ser um estudante de alta performance, ele precisa trabalhar em cima de 3 frentes. Ele precisa fazer um monitoramento, que eu chamo de automonitoramento, preciso. Isso vai incluir monitorar seus padrões mentais, o seu ambiente, todos os processos, né, que o cercam. Em segundo, ele vai ter que trabalhar com autoinstrução, tá? Então, percebam que tudo que eu falo, tudo que eu estou pregando aqui, é em cima de autonomia. O aluno precisa adquirir uma autonomia. Quanto mais autônomo, melhor, certo? Então, ele precisa praticar o automonitoramento, que eu vou falar bastante coisa, precisa entender os fundamentos da autoinstrução e, por fim, ele precisa se autoavaliar, certo? Se você trabalhar, né, e dentro da autoavaliação, por exemplo, eu vou mostrar como que você faz isso e por que que isso é importante. Dentro da autoinstrução, vou mostrar algumas técnicas. Na verdade, tem muitas técnicas, né, que eu não coloquei aqui. Quando eu falo, por exemplo, de automonitoramento de um padrão mental, eu tenho 80 leis hoje no meu livro. Aqui eu vou falar, acho que de 10 leis. Eu tenho 80. Então, assim, precisaria de muito tempo, né, e no futuro esse livro vai estar disponível para que vocês tenham acesso a todo esse conjunto de regras. Mas seriam basicamente essas 3 coisas: o automonitoramento, a autoinstrução e a autoavaliação. Olá, professor. E sobre o controle emocional? Ele é fundamental. E quais os principais padrões mentais que o estudante exitoso deve possuir? Certo. Obrigado, Jennifer, pela sua pergunta. Pessoal, essa questão dos padrões mentais, ele é um negócio muito forte. Hoje, numa linguagem aí numa linguagem mais coach, é o que eles chamam de crenças limitantes, né, que vão prender o aluno numa frequência que ele não consegue ter resultados aí interessantes. Então, o que eu fiz? Como eu trabalhei na verdade, eu dou aula desde os meus 10 anos de idade, né, e como eu disse, tive o privilégio de trabalhar aí em todas as séries do ensino da educação básica. E eu fui fazendo uma coletânea desses padrões, né? O que é um padrão mental? É uma forma de pensar que o aluno tem. Muitas vezes ele não sabe que tem esse padrão. Geralmente o estudante de alta performance que não fez um curso, mas que consegue ter êxito, ele utiliza muitos desses padrões, não todos, só que ele faz isso de forma inconsciente, tá? O que eu venho fazer aqui hoje é trazer, jogar luz sobre esse assunto e trazer consciência desses padrões, né? E para vocês que nunca pensaram, às vezes, sobre esses padrões, vocês também vão poder começar a utilizá-los aí no seu dia a dia. Um ponto-chave que nós temos que entender é o aspecto motivacional. O aluno de baixa performance, o estudante de baixa performance, ele só estuda se ele estiver motivado. Ele só estuda se ele tiver motivação. Não, hoje eu estou animado, vamos usar uma linguagem mais rasteira. Hoje eu estou com vontade de estudar, eu vou estudar. Bem, aqui tem um ponto-chave. O estudante de alta performance, ele usa a ação para gerar motivação. O estudante de baixa performance, ele fica esperando a motivação para gerar ação. Perceberam
que é uma diferença sutil aí? Eu começo a trabalhar e a vontade aparece. Eu não espero a vontade aparecer para eu começar a trabalhar. Isso é um gatilho extraordinário, tá? E isso é fato, né? Olha para o seu dia a dia. Você não está com vontade de estudar. De repente você começa sem vontade, sem motivação. De repente você começa a entender, começa a fluir, você já não quer parar mais. Por quê? Você usou a ação para afetar o comportamento, certo? Ao passo que o estudante de baixa performance, ele fica esperando vir aquele comportamento, aquela vontade, vamos dizer assim, numa linguagem mais rasteira, para gerar a ação. A primeira coisa, você quer ser um estudante de alta performance, você vai fazer o que precisa ser feito, mesmo não estando motivado. Essa é a primeira chave que tem de girar na cabeça de vocês. Entendeu? O estudante de alta performance começa sem motivação. E a sua ação gera motivação. O de baixa performance espera a motivação chegar, ela não chega, ele não começa, e ele não tem resultado. Certo? Então, esse é um primeiro padrão. Tenho aqui alguns que eu quero comentar com vocês. Tá? Outra coisa que vocês precisam entender que é forte. Vocês precisam começar a valorizar o aprendizado e não o cumprimento de rotina. Certo? Às vezes você tem um compromisso de estudar da 1 da tarde até as 6 da tarde, você tem um compromisso de estudar a manhã toda, você faz um compromisso de ler tantas páginas num dia. Esquece isso. Você tem que preocupar com o aprendizado. Não importa quantas páginas você virou do livro. Só importa quantas páginas você compreendeu, você entendeu de fato. Então, esquece rotina, esquece cumprir horário e começa a focar em aprender. O que eu estou aprendendo de fato. Certo? E aí tem dois tipos. Existem as horas de estudo e existem as horas de aprendizado. No final do dia, você tem que olhar e falar, quantas horas de aprendizado eu tive? Estudei 5. Quantas que eu realmente aprendi? E aí você tem que começar a converter horas de estudo em horas de aprendizado. Certo? Outro ponto. O estudante, ele sempre quer o caminho mais fácil. Certo? Só que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho certo. Às vezes o caminho certo, ele é o caminho fácil. Mas às vezes o caminho certo é o caminho difícil. Então, você tem que parar e pensar assim, eu quero adquirir tal conhecimento, eu quero adquirir tal nota, eu quero chegar em tal lugar, só que eu estou usando esse caminho aqui. Você tem que olhar e se perguntar. É o princípio da autonomia. Isso aqui é o caminho fácil ou é o caminho certo? Quando você percebe que aquele é apenas um caminho fácil, que não vai te levar para lugar nenhum, você automaticamente tem que fazer essa troca. Né? E falar, não, eu vou para o caminho certo, eu não estou procurando o caminho fácil. Então, essa é um outro padrão mental que o estudante de alta performance tem. Ele reconhece que é o caminho difícil, mas naquele caminho ele sabe que é o caminho certo, então ele permanece nele. Né? Uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês, que nem tudo que eu vou mostrar aqui é caminho fácil. Certo? Mas vocês já leram na Bíblia que o caminho que leva ao céu é estreito e apertado? Então, você pode ter certeza que o caminho da eficiência e o caminho para você se tornar um estudante de alta performance, ele vai exigir muito de você. Muito. Mas vai valer a pena. Né? É outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Né? Não pergunta se vai ser fácil, pergunta se vai valer a pena. Esse é outro padrão mental que eu sou apaixonado por ele. Né? Porque se você fica procurando só o caminho fácil, muitas vezes você não consegue atingir o seu objetivo. Tá? Outra coisa que é importante nós entendermos em relação a ser um estudante de alta performance é a intensidade e a constância. Isso aqui é um negócio muito forte que eu vou falar para vocês. A maioria dos alunos são intensos. Eles não são constantes. Você precisa ser constante. Se você conseguir ser constante e intenso, maravilha. Mas a intensidade é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Por quê? Conheço vários alunos que foram intensos demais e foram à exaustão, chegando ao ponto de colapsar, entendeu? De entrar numa estafa. E aí você vai a zero. Né? É igual você querer forçar o motor de um carro além do limite dele. Então,
Guardem isso, intensidade e constância. Olha para você hoje e fala, que tipo de aluno que eu sou? Eu sou um aluno intenso, aquele aluno que estuda 10 horas num dia e passa uma semana sem pegar no livro. Ou eu sou um aluno que estuda 2 horas todos os dias, 3 horas todos os dias, tá? A constância, ela vai te levar muito mais longe do que a intensidade. Então, esse é um ponto que o aluno, que o estudante de alta performance, ele tem que considerar, tá? Um outro ponto que os alunos confundem muito o aluno, às vezes, ele acha que ele não é inteligente, mas, às vezes, está faltando para ele estratégia. Então, o que eu venho fazer aqui hoje é trazer o quê? Estratégia. Eu creio que o que eu estou falando aqui, vocês, a maioria das coisas que eu estou falando, vocês não estão ouvindo aí na internet. Por quê? Como eu falei, a maioria das coisas que eu falo são autorais, tá? Eu não sou um garçom, eu sou um cozinheiro. O mundo está cheio de garçom. São pessoas que ficam pegando coisas de um lado e levando para o outro. Mas falta muito cozinheiro. Então, eu estou tentando trabalhar numa linha para produzir um material que você vai ler e falar, nossa, eu não li isso aqui em outro lugar. Então, é uma coisa que vai gerar impacto. Tá? Você sabe o que gera autoridade no que você fala? Autoria. Quando você é autoral, você tem autoridade. Né? E isso serve para tudo que a gente vai fazer na vida. Certo? Então, muitas vezes, você fala assim, eu não sou inteligente, eu não consigo. Não, peraí. Você não é inteligente ou você não tem estratégia? Você tem que pensar isso. Eu tenho as estratégias, eu tenho as técnicas. Às vezes é só falta de técnica, certo? É só falta da ferramenta certa. Eu lembro que um dia o pneu do meu veículo furou e eu cheguei numa borracharia e pela primeira vez eu vi um borracheiro não conseguir tirar um pneu de um carro, que era o serviço dele. Ele tentou e não conseguiu. E eu achei estranho, falei, mas tudo bem, a minha ideia era te dar um serviço, ia te gerar uma renda. Aí eu andei mais um pouco, achei outra borracharia. Quando eu cheguei lá, o cara colocou a chave, tirou o parafuso de primeira. Aí eu parei, comecei a refletir sobre aquilo ali, né? E eu entendi que o problema do outro borracheiro não era falta de força, era falta de ferramenta. A chave dele estava estragada, estava espanada. E a chave do outro cara era boa. E para a maioria de vocês, estudantes, faltam as ferramentas certas. É muito simples. Uma das primeiras coisas que eu falei, você não nasceu pronto e ninguém te ensinou a ser um estudante de alta performance. Ninguém te ensinou. Eles simplesmente te falaram, seja. Mas não é assim. Tem regras, tem segredos, né? E esse treinamento que hoje eu tenho, ele vem justamente para trazer esses segredos, certo? Outra coisa é que às vezes está te faltando resistência. Às vezes você é um cara que você não consegue estudar. Não te falta inteligência. Só que você não tem resistência. Então, você precisa olhar para você e falar, qual que é o meu problema de fato? Né? O seu problema, ele se torna menor quando você entende ele. Você entende qual é o seu problema, você já reduziu 30% do seu problema. Então, o aluno precisa entender isso, aonde realmente ele está falhando e como ele vai fazer para mudar isso aí, tá? Um outro aspecto importante também você precisa minimizar as suas frustrações. O estudante, geralmente, ele está sempre frustrado com alguma coisa. Primeiro, você precisa entender o que é a frustração. Isso aqui é uma coisa que vai te libertar também. A frustração, ela é um gap, ela é uma diferença, tá? Entre a realidade e a expectativa. Só tem duas formas de você diminuir a sua frustração. Ou você melhora, né, a sua realidade, os seus resultados, né, para ficar de acordo com a sua expectativa, ou você reduz as suas expectativas. Entendeu? Ou você melhora o seu resultado, ou você reduz a expectativa. Às vezes, para a maioria dos alunos, você precisa fazer as duas coisas. Você precisa reduzir a expectativa e melhorar o seu desempenho. Né? Eu já vi pessoas que estudavam muito pouco, né, e falavam, não, vou prestar medicina. Você olha para o perfil da pessoa, ele não estuda, não tem material, não está desorganizado. Você vê a frustração nascendo ali. Por quê? Porque você percebe um gap muito grande entre a realidade do aluno e a expectativa dele. Então, o estudante de alta performance, ele fica trabalhando com isso. Né? Na hora de colocar uma meta, você vai colocar uma meta atingível. Na hora de escolher
de você estabelecer um objetivo, você vai fazer algo que é factível. Por quê? Na medida que você estabelece metas, estabelece expectativas mais coerentes, a sua realidade vai vir validando aquilo e a sua frustração diminui, tá? Então, o estudante de alta performance, ele trabalha esse lado também. Um outro ponto é a questão de você ser produtivo e a questão de você estar ocupado, tá? Que foi outra coisa que girou uma chave na minha mente também, tá? A maioria dos alunos se preocupa em estar ocupado e não em ser produtivo. Isso vai de encontro com o que eu falei para vocês há uns minutinhos atrás, que é a questão de você transformar horas de estudo em horas de aprendizado. Tá? Então, quebra esse paradigma de que, nossa, eu sou um cara super ocupado. Você nunca mais vai perguntar se você é ocupado. Você vai perguntar se você é produtivo. Esquece essa história de ocupado. Tem pessoas que se ocupam pouco e produzem muito, e outros se ocupam muito e não produzem nada. Então, o estudante de alta performance, esse é um padrão mental dele. Ele é um cara produtivo. Ah, mas ele é muito ocupado também. Beleza. Só que a ocupação dele gera resultado. Certo? Então, vocês precisam entender isso e valorizar isso aí. Vocês precisam entender um outro aspecto, que é o seguinte. Muitas vezes você fala assim, eu não tenho interesse por essa disciplina. Eu não gosto. E quando você não gosta, a afinidade, ela vai pro ralo, não é? Então, quando você se interessa por algo, aquilo tem potencial de se tornar interessante para você, certo? O interesse gera afinidade, e a afinidade gera interesse. Então, você precisa se interessar, mesmo que, nossa, mas não, eu nunca gostei disso aqui. Você vai se perguntar, isso aqui é importante para mim? É importante. Então, eu não faço só o que eu sei diferenciar aquilo que é importante daquilo que eu gosto. Ah, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui é importante. Então, aí você começa a ter interesse por aquilo. O interesse gera afinidade, e a afinidade, vai gerar interesse. Então, de novo, é uma via de mão dupla. Certo? Uma outra coisa para finalizar, como eu falei, hoje eu tenho acho que 80 padrões mentais desse que eu acabei de falar para vocês. Eu citei aqui acho que uns 10, provavelmente. Vou citar mais um aqui para a gente encerrar essa primeira parte, essa parte dos padrões mentais. Eles fizeram um estudo com um grupo de crianças e eles davam para elas a possibilidade de comer, eu vou usar assim, eu vou exemplificar, não a história na íntegra, tá? Mas vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. Era basicamente o seguinte, colocaram várias crianças numa sala e falava assim, você pode comer esse doce aqui agora. E você pode comer 2 doces, só que você vai comer daqui 3 horas. Certo? Ou seja, a recompensa que eles iam ter, se eles conseguissem esperar, era muito maior. Só que eles podiam comer um naquela hora, se eles quisessem. E eles acompanharam as crianças que aceitaram esperar as 3 horas para dobrar a recompensa e acompanharam as crianças que não gostaram dessa proposta, já eram imediatistas, queriam comer na hora. E, surpreendentemente, as crianças que tinham quando criança, tinham essa capacidade de esperar, elas, durante a sua vida, tiveram um desempenho muito superior às demais. Tá? Por quê? Esse é outro padrão mental que você precisa, outra chave que você tem que girar na sua mente. Você não pode trocar a recompensa certa pela recompensa rápida. Vocês vão ver que todas as minhas coisas eu trabalho com frases que eu chamo de sementes. Inclusive, depois, quem quiser me acompanhar no Instagram, é profmarcelo.ferreira. Eu tenho lá 2.500 frases de impacto. Todas elas vão te ensinar alguma coisa. Tá? profmarcelo.ferreira. Né? São frases sobre sabedoria, motivação, espiritualidade. Então, essa questão de vocês trocarem recompensas certas por recompensas rápidas é uma coisa muito perigosa para vocês também. Então, eu quero fazer isso aqui é uma recompensa. Você vai se perguntar,
é a recompensa certa ou é a recompensa rápida? Não, ela é a certa. Então, eu tô nela. Não, ela é só rápida. Eu sei que se eu esperar, eu vou ter uma muito maior. Então, fica nela, certo? Você não pode trocar aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora, certo? Bem, em relação a padrões mentais, pessoal, isso que eu queria comentar com vocês, tá? Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde, Keila. Tudo bem? Então, o senhor falou muita coisa legal até agora, né, sobre estudante de alta performance. Uma coisa que o senhor falou que eu acredito que tem a ver com essa próxima pergunta é sobre a intensidade que esse aluno tem, né, se estuda por 10 horas num dia ou se estuda 2 horas a cada dia, né, e tudo mais. E agora nós vamos falar um pouco sobre a autoinstrução. Quais são as 4 formas de estudar e qual a mais usada pelos estudantes? Maravilha. Então, falamos um pouco aí sobre os padrões mentais, né, que estão dentro da questão do automonitoramento. E todas essas frases, todos esses princípios que eu falei para vocês, o estudante de alta performance, ele fica monitorando isso o tempo todo. Tudo que ele vai fazer, ele tem um padrão que leva ele na melhor direção, certo? Então, agora, vamos falar um pouquinho da autoinstrução, que é um monte de técnicas para você estudar de forma eficiente. Perceba que esses padrões mentais não é a forma de estudar, é forma de pensar, é forma de se comportar. Agora eu vou começar a falar do dia a dia mesmo, de instrução. Como é que você consegue assimilar conhecimento de forma eficiente? Destaco que também é uma parte pequena do que eu tenho, né? Mas logo a gente vai ter acesso a todas essas informações. Pessoal, um negócio extraordinário que eu descobri recentemente, você sabia que em torno de quase 50% de tudo que você faz são hábitos? Quase tudo que você faz são hábitos. Por que eu estou citando isso para você? Guarda essa frase aqui. Tudo que na sua vida não for um hábito vai ser um sacrifício. Tudo que você não automatizou, você vai sofrer. Tudo que você automatizou, acabou. Você não sofre mais. Está no hábito. Certo? Então, o que acontece? Tudo que não for hábito vai ser sacrifício. Então, você precisa, e esse treinamento ele traz justamente isso, um conjunto de conhecimentos que você precisa transformá-los em hábitos. Quando você fizer isso, né, tudo isso vai se tornar natural e não será mais um sacrifício para você. Isso vai te ajudar bastante. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que eu confesso que eu não conhecia. Alguns anos atrás eu não tinha esse conhecimento. Na minha época de graduação, ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me deu um conselho, na verdade. Eu vou te ensinar alguma coisa para você ser um aluno melhor. Eu nunca ouvi essa frase da boca de um professor meu. Nunca. Né? Mas eu estou aqui para tentar mudar isso. Entendeu? Para tentar mudar essa realidade. Então, olha só. Existem 4 formas de estudar. E pasmem, a que vocês usam, e que a maioria até os professores usam, é a forma errada. É a pior de todas as formas. Tá? Existem 4 formas de estudo, 4 técnicas. Que é a prática intensiva, a prática espaçada, a prática intercalada e a prática variada. Existem essas 4 formas de estudar. Eu garanto que vocês nunca mais vão estudar da mesma forma depois que vocês ouvirem o que eu vou falar para vocês aqui. Tá? E isso, pessoal, essas técnicas são técnicas já estudadas, não são tão divulgadas, mas estão em um livro. Tá? Então, não é coisa assim, Marcelo inventou isso aqui. Não. São coisas que já foram estudadas, são bem documentadas, inclusive, e foram feitos estudos e testes com alunos para provar que essas técnicas realmente são boas. Tá? O que é a prática intensiva? Que é a prática, a forma de estudo mais utilizada pelos alunos. É a prática onde você concentra muito conteúdo em pouco tempo. Ou seja, prática intensiva, é o estudo intensivo, tá? Guarda aqui mais uma frasezinha, um jargãozinho, que é extraordinário. Guarda isso aqui, ó. O conhecimento, a informação, não vamos falar conhecimento, vamos falar informação. O conhecimento é um nível mais avançado ainda, né? Você começa com dado, depois você vai para informação, depois você vai para o conhecimento. Ainda tem a sabedoria, que é uma forma mais profunda ainda, né? Então, olha só,
Quando na mesma velocidade que uma informação ela entra na sua memória, ela sai dela. Na mesma velocidade que algo entra na sua memória, vai sair dela. O que quer dizer isso? Que se você pega no último dia, a prova é amanhã, você começa a estudar hoje. Isso chama prática intensiva. É condensar uma grande quantidade de estudo em um curto intervalo de tempo. Essa técnica também é chamada de cramming, que é uma expressão americana para você entulhar coisas. Tudo jogando rapidão, informação, amontou um monte de coisa, rapidamente. Quando o conhecimento ele entra muito rápido na sua mente, ele sai muito rápido, tá? Guarda isso. O estudante de alta performance não é um cara que vai bem na prova. Ele é um cara que aprende para a vida. Você entendeu? Não é, eu passei, mas o que você sabe? Por exemplo, eu fiz matemática. Não adiantava, eu tinha notas muito boas, mas não adiantava nada eu ter notas boas e não ter conhecimento. Então, o estudante de alta performance é um cara que ele está preocupado em aprender. Então, lembra que eu falei que o grande desafio do estudante não é entender, é não esquecer. É outra história, é outra pegada, você entendeu? É aí que tá, trabalhar em cima disso. Então, quando você usa a prática intensiva, você usa a memória de curta duração. E o estudante de alta performance, ele é um estudante que trabalha com a memória de longa duração. Esse é outra girada de chave que vocês precisam ter, tá? Então, aí você fala assim, mas eu sempre usei a prática intensiva e passei em todas as disciplinas. Maravilha. Você atingiu um objetivo acadêmico, que é ser aprovado. Mas você não atingiu o mais nobre de todos os objetivos acadêmicos, que é ser parte da elite intelectual do país amanhã. Vocês têm que fazer parte da elite intelectual do país. Não é ser aprovado. Ninguém quer saber amanhã se você tem um diploma. Você quer saber se você sabe matemática, se você sabe português, se você sabe inglês, se você sabe medicina. O mercado ele não vai passar a mão na sua cabeça. O mercado não quer diploma. E diploma você imprime aqui na impressora. Não é? Então, pensa nisso. Prática intensiva. É a forma que vocês estudam geralmente. É a forma que eu também já estudei para várias provas. Ela não é a melhor alternativa para o seu aprendizado. Pessoal, começou a repicar tudo aqui de novo o meu como é que fala? O meu estabilizador, mas não caiu ainda não, né? Graças a Deus. Vamos continuar. Então, essa é a prática intensiva, tá? Que é você concentrar muito conteúdo em pouco tempo, tá? Funciona para uma prova que você vai fazer amanhã? É claro. Por quê? A velocidade que o conhecimento entra, ele sai. Porém, você não quer fazer a prova, você quer ser um profissional de elite amanhã. Então, você tem que usar as técnicas que façam que esse conhecimento ele fique na sua memória. Tá? Então, sair bem na prova é só uma parte, talvez a menor do processo. Bem, a outra técnica, que é a extraordinária, que é a prática espaçada. Prática espaçada. O que é a prática espaçada? Ou estudo pulverizado? Pouco conteúdo distribuído em várias sessões. Esse é o grande segredo. Pouco conteúdo distribuído em várias sessões, certo? Esse tipo de estudo, ele gera aprendizagem duradoura, que é o que eu estou pregando para vocês, tá? O que você precisa entender? A sua memória, ela precisa de tempo para ela consolidar o conhecimento. Citar um exemplo aqui. Tem algum de vocês aí que faz academia? Tem. Adianta você chegar e um dia na academia e fazer 20 horas de exercício? Você vai morrer no outro dia, seu corpo vai estraçalhar e você não vai ter resultado nenhum. Esse é o aluno que pratica a prática intensiva de estudo. Ele arrebenta com a memória dele, porque ela não consegue absorver, né? E não chega a lugar nenhum, certo? O que você faz? Você faz exercício toda semana, 2, 3 vezes por semana. Aí você vai ter resultado. Então, essa é a prática espaçada, tá? Isso vai te ajudar na memorização. Depois vem a terceira técnica, que é a prática intercalada. O que significa isso? Estou falando baseado em estudos, tá? Se você faz a prática de 2 ou mais disciplinas ou habilidades, alternando, você tem um resultado mais eficiente. Por exemplo, na matemática, os alunos fazem disciplinas do curso do IELAX, de outro instituto. São disciplinas diferentes, tem outra pegada.
não é? Se não fazia parte do mesmo instituto, do mesmo curso. São disciplinas diferentes que vão exigir de você que você mobilize partes do seu cérebro diferentes. Então, você precisa intercalar disciplinas. Nunca cometa o seguinte erro. Pega uma coisa e estuda ela o dia inteiro, principalmente se for matemática. Não cometa esse erro. Faz mal para você isso aí. Precisa intercalar, né? Então, você pega uma disciplina do curso de matemática, você faz 3, 4. Estuda 2 horas da matemática, depois 2 horas de filosofia, depois 2 horas de administração. Estou falando assim, aleatório para vocês entenderem. Então, você precisa intercalar. Por que a intercalação é uma técnica absurdamente boa? Comprovada através de estudos. Porque quando você intercala, vamos supor, eu estudei matemática 2 horas, aí eu vou estudar filosofia 2 horas. Quando eu voltar na matemática, a sua mente teve 2 horas para consolidar o conhecimento, absorver o conhecimento. Isso é tão legal que a intercalação ela tem a ver com espaçamento, que é a segunda técnica, certo? Por quê? Quando você intercala, quando você joga uma disciplina, por exemplo, do IELAX, né? Matemática, depois uma do ICN, depois uma do IELAX. Quando você faz isso, você está dando tempo para você consolidar aquela memória e você está espaçando o conhecimento. Você não está estudando 4 horas, né? Direto. Você está estudando 2 horas, faz uma outra disciplina. Depois volta naquela e assim por diante. Então, comece a intercalar as matérias. E para de querer estudar uma coisa só o dia inteiro. Isso é ruim para o seu aprendizado. Bom, aí eu costumo dizer que a técnica seria você abrir fechar um livro e abrir o outro. Né? Que é mais ou menos assim, não fica só num livro. Fecha aquele lá de matemática, de cálculo, e vai estudar uma outra coisa. Né? Uma outra disciplina que vai mobilizar outras partes do seu cérebro. Isso é muito interessante, tá? E, por fim, a prática variada. O que é a prática variada? Olha que negócio bacana isso aqui. Inclusive, eles fizeram, quando eles foram fazer esses testes, eles fizeram utilizando conteúdos matemáticos. Né? Eles pegavam 2 grupos de estudantes universitários e eles receberam lá instruções para calcular o volume de 4 sólidos geométricos. Só que eram sólidos geométricos estranhos, assim, que eles não estavam acostumados a trabalhar. Né? Tipo, um tronco de cone, são sólidos assim que o aluno não estava habitualmente acostumado a trabalhar, justamente para não gerar um resultado que não fosse real lá no final. Então, olha que legal. Pegavam lá 4 sólidos, pediam para calcular o volume. Um dos grupos calculava, fazia assim, 10 exercícios do sólido 1, 10 exercícios do sólido 2, e assim por diante, 10 de cada, fazendo grupos de cada um dos sólidos. E o outro grupo de estudantes fazia um do primeiro sólido, um do segundo, um do terceiro, um do quarto. Voltava no primeiro sólido e começava tudo de novo. Então, ficava bagunçando, literalmente bagunçando a cabeça do aluno. Isso chama-se prática variada, que é você pegar um conteúdo e não estudar ele em blocos. É você ficar misturando. Você já percebeu que na prova você faz a prática variada? Na prova o professor não coloca 10 questões de um tema, 10 do outro, 10 do outro. Ele mistura tudo. Então, quando você pratica a prática variada, você meio que quase se prepara para a prova. E a prática variada, por que ela é boa? Porque os estudos mostraram que quanto mais desafiadora for a prática, mais eficiente ela é. Certo? Quanto mais desafio você tem, mais eficiente você é. Então, isso é muito importante. E essas são, então, pessoal, as 4 técnicas aí que eu quero comentar com vocês. Estou um pouco preocupado com o tempo, né? Porque o assunto está muito bom e, como eu estou falando, eu tenho muita coisa para falar, gente. Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui. É verdade, professor. O assunto está muito bom. Estou, assim, bebendo suas palavras, né? Tomara que dê tempo da gente aprender bastante, mas até 4 horas ainda tem um tempinho. Vamos lá. Pô, show. Vamos até as 4, então. Vamos dar uma estudadinha. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, Marcela. Eu vou te fazer uma pergunta.
Certo. Eu adorei esse quarto método aí, vou usar ele segundo na minha prova. A pergunta é assim: é verdade que os erros podem ser benefícios no aprendizado? Ou eles devem ser evitados a todo custo? Bem, essa questão do erro, ele é um ponto-chave, porque o aluno, ele é ensinado, né, desde que você entra na escola, alguém te fala, você não pode errar, não é? Então, você quer evitar o erro a todo custo. Vamos falar assim que, se a gente for pensar no aspecto cultural, a sociedade fala que o erro é algo ruim. Você cresce ouvindo isso. Mas os estudos, de forma surpreendente, trazem algumas informações sobre a questão do erro, né? Que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu amei também. Tá? Primeira coisa sobre o erro que você tem que entender são 3 coisas. Que o erro, ele é natural, primeira coisa. Ele é esperado e ele é benéfico. Essas 3 coisas são... Tudo que eu falo para vocês são padrões mentais. Tudo isso está dentro da minha cabeça hoje. Como são coisas que eu estou montando, está tudo aqui de forma consciente. E a ideia é levar isso, e vocês me ajudarem no futuro a divulgar essas ideias também, para que isso se torne consciente para se tornar processos conscientes para os demais, tá? Então, o erro, ele é natural, ele é esperado e ele é benéfico. Outra coisa que você precisa entender sobre o erro, eu entendi há não muito tempo que virou uma chave na minha cabeça, é que o erro, ele não é o oposto do sucesso. O erro é uma parte do sucesso. Começa a pensar nisso, entendeu? Que o erro é uma parte e não o oposto. Porque parece que quando você erra, você falhou. Acabou. Não. O estudante de alta performance, ele acerta ou ele aprende. Guarda isso, escreve isso aí na porta do seu quarto. Porta do seu guarda-roupa. Ou você vai acertar ou você vai aprender. Esquece essa história de errar, isso não existe. Você está tendo oportunidade de você crescer. Eu vou te mostrar aqui por que é baseado em estudos, certo? Então, olha o que os estudos mostram. Que o acerto rápido, quando você faz, né, algo e você acerta aquilo de forma muito rápida, o acerto rápido, ele gera conhecimento frágil e superficial. Você acredita nisso? Estou falando baseado em estudos. Então, o cara não quer errar, o cara só quer acertar. O acerto rápido, ele gera conhecimento frágil e superficial. Quando você acerta, você não quer saber por que você acertou. Você não para. O acerto não gera reflexão, o erro gera. Certo? Então, por que o erro é interessante? Porque ele gera reflexão. Toda vez que você erra, você tem que rebobinar a fita. E é esse rebobinamento que vai fazer a grande diferença para você. Certo? Só que você fala assim, mas o erro, só pelo erro, não gera vantagem nenhuma. Perfeito. Não gera mesmo. É o erro seguido de correção. Certo? Os erros seguidos de correção geram mais aprendizado do que os acertos iniciais rápidos e podem gerar uma ilusão de competência. Então, o acerto rápido demais, ele gera conhecimento superficial e ele pode gerar uma ilusão de competência. Então, o erro, ele vem para meio que dar uma freada, para você voltar, rebobinar o processo, e às vezes, nesse rebobinamento, você aprende muita coisa boa. Tá? Então, não é o erro e deixa o erro lá. Não, é o erro seguido de correção. Tá? Eu tenho até um artigo, se vocês quiserem, eu posso localizar aqui e enviar para vocês, que só fala disso. O poder dos erros seguidos de uma correção eficiente. Tá? O aluno que não erra, isso aqui é fortíssimo que eu vou falar para vocês. O cara que não erra, ele é mais fraco do que o cara que erra e é corrigido logo em seguida. Esse aluno, ele fica muito mais forte, tá? E eu estou falando, né, de um estudante de alta performance. Então, essa parte tem que ser bem entendida aí. Bem entendida, certo? Aí que você fala assim, mas e quando que eu sei que eu estudei o suficiente? Você vai estudar até você errar. Até você chegar num ponto que você não compreende profundamente. Ali é um indicativo que você
né, já estudou o suficiente. Então, se você não errou, você também não estudou o suficiente ainda, tá? O que eu quero falar? Eu vou mostrar para vocês aqui 5 pontos sobre os erros que são relevantes. O que o erro ele te proporciona? Vocês nunca mais vão ver o erro da mesma forma, tá? Por incrível que pareça, o erro ele é uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque ao tentar descobrir aonde que você errou, você acaba aprendendo mais do que aquele que acertou de primeiro. Então, ele é, sim, uma oportunidade de crescimento. Por isso, ele é um acelerador de aprendizagem. Mas errar acelera a aprendizagem? O que é aprender? Aí você tem que entender isso. Eu não estou falando, né? Às vezes o cara, ele conseguiu vencer uma quantidade menor de páginas. Só que ele fez aquele trabalho com mais qualidade. Certo? Então, o erro, ele é um acelerador de aprendizagem quando eu falo que aprender não é simplesmente virar páginas, tá? É você entender aquilo de forma mais profunda. O erro, ele gera consistência. Ele é um gerador de consistência também. Por quê? Quando você começa a corrigir os seus erros, você começa a ter resultados mais padronizados, certo? Então, o erro, ele tem esse poder de gerar mais consistência. Uma outra coisa que o erro vai fazer é gerar em você resistência, né? Por quê? O estresse, pessoal, já foi foram feitas várias pesquisas e eles mostraram que o estresse, ele é algo que você consegue treinar. Se você é submetido a pequenas doses de estresse, você vai se preparando para doses maiores de estresse. Então, os erros, eles são uma forma de você gerar resistência em você, né? Os erros, na verdade, te ajudam a gerar mais resistência. E o aluno, ele fica mais flexível diante das dificuldades. Então, nesse aspecto, errar também é algo vantajoso, tá? E ele vai gerar consciência, tá? Por quê? Você começa a pensar mais sobre a sua experiência de aprendizagem, tá? E tudo o que gera reflexão, né? E toda reflexão aperfeiçoa a experiência de aprendizagem, ok? Bem, em relação ao erro, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês e podemos avançar aí com mais alguma pergunta que vocês queiram fazer. Certinho, muito obrigada. Muito interessante essa parte do erro, que eu lembrei no ensino fundamental 2, eu tinha um problema com o sistema de equações, que eu fui mal na prova, e eu busquei identificar o erro. E hoje em dia é uma coisa que eu amo fazer, né? E eu não tenho mais dificuldade. Então, o erro serve para... Consistente para você, né? Sim, com certeza. Bom, a próxima pergunta que eu queria fazer é: reler é uma boa técnica de estudo? Bem, pessoal, isso aí foi algo que eu também descobri, infelizmente, há não muito tempo, né? Gostaria de alguém ter me mostrado isso lá, quando eu estava lá no ensino fundamental, porque a minha vida teria sido bem diferente, tá? Eu tenho um artigo que ele compara 10 técnicas de estudo, de forma, assim, caprichosa, né? E ele classifica essas técnicas em boas, né, ruins, boas e excepcionais. E o reler é a pior técnica de estudo que existe. E a técnica que todos os alunos usam, tá? Aí você fala assim, não, mas peraí, mas e aí? Né? O que eu tenho que fazer? Na verdade, por exemplo, nesse artigo, ele traz lá 10 técnicas, né? Depois eu também posso tentar localizar esse artigo, porque tem algumas lá que não são técnicas muito comumente utilizadas, mas tem várias que você utiliza aí o tempo todo. Então, a grande questão é o seguinte: eles fizeram um estudo na Universidade de Washington e perceberam que a técnica de releitura, simplesmente pegar um material e ficar lendo ele novamente, é uma técnica que ela gera muita ilusão de competência. Eles chegaram nessa conclusão. Por quê? Quando você começa a ler algo muitas vezes, você se torna familiar com aquilo, certo?
você se torna familiar, só que você não tem domínio. E esse é um ponto que eu não trouxe para essa palestra, falar sobre as ilusões de competência, certo? Mas é um ponto muito interessante, é que o reler, simplesmente, ele gera ilusão de competência, tá? E aí você precisa usar técnicas melhores. Vou mostrar algumas aqui, poucas, né? Porque, na verdade, tem muita coisa relacionada a isso. Mas, um ponto-chave, né, dentro dessa questão de ficar relendo, é que reler é diferente de relembrar. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse momento. Reler é diferente de relembrar. Relembrar, que a gente chama de recordação ativa, é um processo diferente, que vamos supor, você está aqui lendo um parágrafo aqui no seu livro, né? Aí o que você vai fazer? Você vai ler aquele parágrafo, você vai parar, ou fechar o livro, ou cobrir aquilo ali, e você vai perguntar para você mesmo, o que eu acabei de ler? Você vai ter que buscar lá na sua memória. Entendeu? A diferença de você simplesmente ler e de você relembrar, esse processo chama recordação ativa. Certo? Então, o ideal é, por exemplo, nossa, eu vou retomar os meus estudos de ontem. Para Deu uma e pergunta. picotada. Oi? Uma picotada e eu perdi a última fala sua. Então, Tá, diferente reler e relembrar. Então, eu vou fechar o livro e vou tentar relembrar. Aí Isso, exatamente. Você tem que forçar a sua mente a trazer a informação. E não ficar simplesmente jogando a informação para dentro da sua memória. Você tem que fazer a informação voltar dela. O aluno não faz isso. Ele joga tudo lá. Só que o segredo é fazer o caminho de volta. Você precisa trazer da memória. Entendeu? Então, você tem que falar assim, ontem eu estudei cálculo diferencial, estava aprendendo conceito de limite. O que eu lembro do que eu estudei ontem? Aí você para e fica. Se você conseguir trazer alguma coisa da sua memória, se chama recordação ativa, aí a sua fixação aumenta extraordinariamente. Beleza. Entendeu? Então, isso chama recordação ativa. O grande problema é que a maioria dos alunos só utilizam técnicas passivas, não utilizam técnicas ativas. Né? Então, para simplesmente ficar lendo. Daqui a pouquinho eu vou tentar falar da leitura em savoring, que é a forma mais eficiente de se ler algo, tá? Então, reler é diferente de relembrar. Quando você está lendo, você não está relembrando. Você relembra o que você traz da sua memória de forma consciente, tá? Não é o que você está simplesmente depositando na sua memória. Esse é um ponto muito importante. Mais perguntas, pessoal? Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem, Inácio? Tudo bem, e você? Olha. Você consegue me citar uma técnica de estudo que é comprovadamente eficiente? Sim, vocês perguntaram sobre ler, né? Ler não é uma técnica eficiente. Ah, eu vou parar de ler? Não. Você vai começar a ler de forma eficiente. Eu vou mostrar um pouquinho, daqui a pouco, a leitura em savoring. Mas eu vou te falar agora uma técnica que é comprovadamente uma das melhores técnicas de estudo que existem, tá? E é a técnica utilizada pelos professores. Eles fizeram um estudo com 2 grupos de alunos. Eles pegaram um grupo e falaram assim, vocês vão estudar isso aqui e vocês vão ter uma prova para fazer daqui a pouco. E chegaram para o outro grupo e falou assim, vocês vão estudar isso aqui e vocês vão ter que ensinar para o outro grupo que vocês aprenderam. Certo? Tem pessoas hoje, cara, que com essa questão da tecnologia das impressoras 3D, os caras fazem um bonequinho, né? O cara manda uma foto, aí o cara faz um bonequinho com a sua cara. Né? Tipo um avatarzinho seu, né? E você começa a dar aula pro seu avatar. Entendeu? Então, uma das técnicas de estudo mais eficientes que existem é você estudar como se você fosse ensinar. Entendeu? Você vai parar e falar assim, acabei de ler um negócio aqui, acabei de aprender aqui um determinado conceito. Se eu fosse ensinar isso aqui para alguém, como eu ensinaria para ele? Sabe o que os estudos mostram? Que quando você estuda com a intenção de ensinar, você busca uma forma lógica e coerente de organizar as ideias. Para pensar, isso é óbvio. Cara, você estudar para você é um nível de cobrança. Você não quer
ser chamado de, sei lá, eu usar uma palavra forte aqui. Você não quer receber um apelido depois de uma exposição. Então, quando você prepara algo para você mostrar para o outro, você naturalmente prepara melhor. Você fala, como é que eu poderia usar isso na universidade, para eu usar essa técnica para me tornar um estudante melhor? Tenha um grupo de estudo, e toda semana um de vocês é responsável por ensinar algo para o outro, para os demais do grupo. Entendeu? E aí, você é obrigado a aprender aquilo de uma forma diferente. De uma forma que você vai aplicar aquilo para ensinar para o outro. Então, aprender com a intenção de ensinar é muito melhor do que aprender ou de estudar simplesmente com a intenção de fazer uma prova. Então, essa é uma técnica que eu falo para vocês que, se vocês estudarem ela de forma consistente, se vocês utilizarem ela de forma consistente, os resultados vão aparecer. Beleza? Certo, obrigado. E você poderia falar um pouco sobre as sessões de trabalho? Quanto tempo devemos estudar antes de descansar? Perfeito. Pessoal, tudo isso, né, quando eu me dispus a trabalhar com isso, a entender esses conceitos de forma mais completa, a gente foi olhando todos os aspectos, tudo que afeta o aprendizado do aluno, né? Eu hoje tenho no meu livro uma seção que eu nunca vi em livro nenhum. Eu tenho uma coleção de livros aqui em casa, inclusive vários que eu trouxe do exterior, né? E eu não tenho nenhuma seção que trabalhou esse aspecto do ambiente da forma que eu trabalho hoje no meu livro, né? Eu tenho um capítulo que é só sobre isso, só sobre ambiente. Hoje aqui eu vou citar algumas coisas, não dá para citar tudo, né? E tem algumas coisas que eu quero, obviamente, colocar o dia que eu lançar esse livro, né? Para ter um impacto maior também. Um primeiro ponto, né, que você tem que entender sobre as sessões, né, de trabalho, eu estou falando ambiente de trabalho, né, na verdade, aqui é sessão de trabalho, mas nós vamos chegar no ambiente daqui a pouco. A questão das sessões de trabalho, eu falo que eu pecava muito em relação a isso, tá? Os estudos mostram que as sessões curtas de trabalho, elas são muito mais eficientes do que as longas. Isso é um primeiro ponto-chave que você precisa entender, né? Tem aí o que eles chamam de técnica Pomodoro, né? Que provavelmente vocês já até ouviram isso em algum lugar, tá? Mas, comprovadamente, você não consegue se concentrar de forma eficiente por mais do que 25 minutos. Por mais incrível que pareça isso. Então, nossa, mas tem hora que eu fico aqui 2 horas, 3 horas aqui, sentado, que nem bebo água. Você está cometendo um erro gigantesco em relação ao seu aprendizado. Gigantesco, tá? Deixa eu te ensinar uma coisa extraordinária. Lembra disso aqui. Não, você vai tirar o foco de horas estudadas para horas de aprendizagem. Não é o quanto eu estudei, é o quanto eu aprendi. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, elas vão melhorar o seu desempenho 2%, uma coisa melhora 2%, a outra melhora 0,5%, a outra melhora 1%. Quando você tem todo esse conjunto perto de você, você é outro aluno. Então, são todos aspectos importantes. E as sessões de trabalho é um ponto-chave, tá? O que é a recomendação? 25 minutos, descansa 5. 40 minutos, descansa 10. Nunca estudar mais do que 1 hora seguida sem um descanso. Isso é um pecado que você faz contra a sua memória, contra o seu bem-estar. Tá? Você fala, mas eu consigo ficar 3 horas. Gente, eu vou falar de mim. Eu já fiquei 15 horas sentado num lugar. Eu sou um cara que, se eu quero algo, eu faço o que for necessário para conquistar aquilo. Eu não tenho limite de esforço. Mas eu sei hoje que isso é ruim. Então, hoje eu já não faço. Entendeu? Eu trabalho com sessões curtas. Por quê? De novo, eles fizeram um estudo tão interessante, cara, e eles mostraram que a concentração é um negócio extraordinário na aprendizagem. Extraordinário, todo mundo sabe isso. Só que a concentração, depois de um tempo, ela bloqueia a sua inteligência. Você fica travado. Você não está percebendo. Eu não estou te perguntando se você consegue estudar 3 horas. Eu estou te perguntando por quanto tempo você consegue estudar de forma eficiente.
É outra pergunta totalmente diferente. Certo? Então, faça isso. Sessões curtas de estudo. 25, 5, 40, 10. Ou 1 hora com 10 minutos de descanso. Certo? E detalhe, né? Depois de 3 horas de estudo, você precisa fazer uma pausa longa. Existem as sessões, né? Curtas, médias e as longas. Depois de 2, 3 horas de estudo, você precisa de uma pausa longa. Por quê? Porque senão você vai arrebentar com o seu cérebro. Tá? Você vai desgastar ele e você está um tempão estudando, mas você não está mais assimilando nada. Então pensa nisso. Não é mais horas de estudo, é horas de aprendizado. Tá certo? Outro ponto. Quando você estuda muito tempo direto, você perde a seletividade. Você está estudando, mas você não está mais absorvendo. Então, você não está atingindo mais seu objetivo. Aí você se torna um aluno cumpridor de horário. E não um aluno que está preocupado com a alta performance, que é o que eu estou pregando aqui. Tá certo? Muitos alunos falam assim, ó, tem até na internet, os caras de cursinho, eles usam as camisetas assim, estude enquanto eles descansam. Né? Como se aquilo fosse algo fantástico. Né? Hoje, a maioria dos alunos descansam o tempo todo. Então, não é difícil você estudar mais do que alguém que não está fazendo nada. Não é verdade? Mas, hoje eu estou ensinando técnicas para vocês conseguirem avançar nessa direção de estudarem mais, mas também estudarem com mais eficiência. Que é um ponto-chave, né? Que é o que eu estou pregando aqui. E em relação ao descanso, o que acontece? Você precisa descansar também. Só que o aluno, por exemplo, um aluno de cursinho, às vezes um aluno até, um estudante universitário, ele começa a enxergar o descanso como algo ruim, como se ele estivesse perdendo tempo. E hoje eu venho te dar uma excelente notícia. Você continua aprendendo enquanto você descansa. Estudos mostram isso, tá? Então, o estudante que ele intercala períodos de descanso, ele para mais e ele vai mais rápido. É um paradoxo isso. O aluno que descansa mais, descansa estrategicamente, como eu estou mostrando, ele tem um desempenho melhor, tá? Então, a sua mente, você continua aprendendo enquanto você está descansando. Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está meio travado aqui. Estamos sim, professor. Tá, maravilha. Então, lembre-se disso, tá? Alunos que inserem o lazer saudável junto com o seu trabalho superam aqueles que apenas fazem um trabalho duro. Ok? Então, nunca mais olhe para o descanso como algo ruim. Não estou falando de você apenas descansar. Né? Estou falando de alunos que vão à exaustão e acham que descansar é perda de tempo. Não. O descanso ele é saudável e você continua aprendendo enquanto você descansa. Ok? Professor, você recomenda sessões de quanto tempo, então? Vou te falar uma coisa. Pega as palestras do TED, que são palestras super... 20 minutos. É o tempo que o ser humano consegue ficar concentrado em alguma coisa. Começa a fazer um exercício, Fernando, na sua casa. Provavelmente você estuda muito também, como eu. Estuda 25 minutos, sempre. Levanta, vai na cozinha, bebe um pouquinho de água e volta. Vê como é que o seu organismo e que a sua mente, né, ela vai processar totalmente diferente. Eu falo para vocês, nós estamos aqui já 1 hora e tanto aqui parado, sentado. Claro, o objetivo aqui hoje não é esse, mas se nós tivéssemos parado umas 3 vezes nesse intervalo, só para esticar o corpo, entendeu? Para o seu organismo voltar a circular o sangue, porque quando você para, a sua circulação diminui, a sua oxigenação do cérebro diminui, isso afeta o seu aprendizado. Vocês teriam absorvido mais coisa. A mente de vocês estaria mais ativa. Algum aí pode estar até com sono. Por quê? Porque nós estamos usando técnica errada. Entendeu? Só que o objetivo de hoje não é esse. Não dá para eu chegar aqui, né, e começar a parar aqui 10 minutos. Mas é o quê? Estuda 25 minutos para 5. Isso é maravilhoso para o aprendizado. Ótimo. Ou 40 a 10.
Eu vi que eu estou fazendo errado, porque eu tenho muita dificuldade de estudar Deleuze e Guattari, por exemplo. Uhum. E aí eu fico relendo. Então eu estou me familiarizando com os termos e nem sempre estou entendendo. E eu fico assim, 3, 4 horas, eu tiro um dia para estudar isso. Vou fazer tudo diferente e depois vou te dar notícia. Pode fazer e me fala. Eu já falei, eu já comentei de algumas dessas técnicas com vários professores, e é incrível, né? E não é vergonha nenhuma, né? Só da professora, eu também sou, e eu aprendi muita coisa que há pouco tempo atrás nós não fomos ensinados, igual eu falei, não nascemos prontos, chegaram, uma hora a vida caiu no nosso colo, falou, se vira, sua vida é sua, você vai fazer acontecer, só que ninguém te ensinou as técnicas, ninguém te falou sobre como ser um estudante de arte, como aprender de forma eficiente. E isso faz muito. A minha esposa é uma médica pós-graduada, minha esposa tem 8 diplomas, pra vocês terem noção, ela estudou muito. E o quanto ela está absorvendo desse treinamento que eu tenho, e ela passou em medicina com 17 anos de idade. Então, é uma aluna extraordinária. E ela falou, meu bem, como eu não conhecia essas coisas, como ninguém fala dessas coisas, não é? Você entra e sai da escola sem ninguém te ensinar a ser um bom estudante, e tudo que eles querem é que você seja um bom estudante. Então, é natural que a gente vá absorvendo essas coisas e se tornando melhores aí, né? Vamos avançar então, pessoal? Mais alguma coisa? Temos mais 20 minutos. Professor, boa tarde. Como eu devo organizar meu local de estudo, né? A forma de que eu aprenda mais eficiente, o que eu devo ter nesse ambiente e o que eu não devo ter. Maravilha, uma excelente pergunta, né? Eu estou aqui hoje no meu ambiente, aqui, que é um local que a gente está trabalhando, eu tento colocar em prática as coisas que eu prego, né? Pessoal, guarda uma coisa, o seu ambiente de estudo, ele é uma extensão da sua mente. Eu vou falar uma coisinha aqui, que vocês nunca mais vão olhar para a mesa de vocês da mesma forma, tá? Isso aqui é psicologia. A forma que o seu ambiente está organizado, ele denuncia como está o seu estado interior. Tá? Organizado ou desorganizado. Se você for começar a estudar, você pegar a sua mesa e organizar a sua mesa, você já começa a estudar em outra frequência. Totalmente diferente. Entendeu? E é muito... e hoje existem áreas de pesquisa que mostram isso. Como que o ambiente afeta o aluno, como que o ambiente afeta a pessoa e como que a pessoa afeta o ambiente. Entendeu? Eu estou vendo, por exemplo, a professora lá atrás tem um quadro lá, não sei se é uma flor, né? Tem alguma coisa lá atrás, não é, professor? A forma que você decora a sua casa, ela tem a ver com quem você é, certo? Então, o seu ambiente, ele é uma extensão da sua mente. Essa é a primeira coisa que o aluno precisa entender. E o seu ambiente, ele tem que ser organizado de uma forma a potencializar os seus estudos. Deixa eu só te falar uma coisa. Vamos supor que você tem na sua casa, você estuda num lugar que tem uma janela, certo? Uma janela. A janela tem claridade nela, não tem? A minha janela aqui, por exemplo, está desse lado aqui, ó. Desse lado. Como eu tenho um móvel muito pesado ali, né? Eu não consigo colocar a minha mesa ali. E a minha mesa está posicionada aqui estrategicamente porque eu tenho meus livros aqui atrás. Então, isso foi para dar, né, uma credibilidade maior na minha apresentação. Estrategicamente pensado para isso. Mas, se você pegar a sua mesa de estudo e colocar ela próximo à sua janela, onde tem luz e ventilação, você rende mais. Isso é uma bobeirinha. Mas se você fizer isso na sua casa, você vai render mais. Quantos por cento? 1%, 2%, 3% a mais do que o outro. Entendeu? Só que a hora que você junta tudo, comecem a pensar em tudo que eu falei aqui hoje já. É muita coisa. É um treinamento. Entendeu? Hoje eu estou montando eu vou montar uma turma esse ano, que é uma turma de mentoria. Então, eu vou mentorear alguns alunos, né? Para treinar tudo isso. Eu tenho um livro hoje aqui, eu acho que ninguém tem esse livro no Brasil. Eu tive que quase que ir lá em Portugal buscar numa livraria. Esse livro, eu aplico um teste no aluno, e esse teste você não acha na internet em lugar nenhum, porque é exclusivo desse livro, e eu sei direitinho aonde que está o problema do aluno. Se é um problema motivacional, se o aluno não sabe estudar, se o aluno não sabe gerir tempo. Entendeu?
Então, essas coisas, elas são reais e vão afetar o seu aprendizado. Então, em relação ao seu ambiente, o que você tem que pensar? Você tem que olhar temperatura, você tem que olhar iluminação e você tem que olhar ventilação. Tá? Eu tenho até um projeto e no futuro eu devo criar algo para, como se fosse um robô mentor. Meio que para fazer tudo que eu estou fazendo com você, mas à distância. Entendeu? Um robozinho tipo um Alexa. Só que ela vai te mentorear em relação ao seu aprendizado. Não é uma ideia interessante? É legal, hein? Não é? Por quê? Por exemplo, aqui, o lugar que eu estou aqui, o calor está me incomodando. O calor está me incomodando. Porque eu tive que fechar a porta, que aqui eu tenho um escritório na frente da minha casa, né? E vai vir ruído da rua. Eu tinha consciência disso, eu já fechei a porta. Então, tem a janela aberta, mas o calor aqui está me incomodando um pouco. O meu rendimento estaria melhor se eu estivesse num ambiente com a temperatura ideal. Então, vocês têm que olhar no ambiente. A temperatura, a iluminação e a ventilação. Beleza? Outra coisa. A gente não dá moral para isso, né? Eu estudava de costas para a janela. Minha mesa era aqui, ó. Olha aí. Aí eu tive que pagar uma pessoa, porque eu tive problema de coluna, e ela veio fazer toda a parte de ergonomia. A primeira coisa que ela fez foi, não, a janela não é nem na sua frente, nem atrás, é ao lado, para você ter claridade que não interfira na sua visão. Exato. Então, assim, a gente às vezes não dá valor nisso, né? Ela trabalhou a iluminação e também trabalhou a temperatura. Ela falou, se você começa, é preferir você ter frio do que calor. Olha que legal. Muito show, muito show. E é isso, e são as pequenas coisas que você vai arrumando no seu ambiente, na sua mente, que vão melhorando o seu desempenho. Vão tornando a sua prática, a sua experiência de aprendizado mais eficiente, né? Outra coisa, 2 pontos. Existem 2 conceitos. O conceito da distração e o conceito da interrupção. Que vocês precisam, principalmente vocês que às vezes moram em repúblicas e tal. O que é distração? É você estar num lugar que toda hora passa uma pessoa na sua frente. Passa um cachorro toda hora aqui na sua frente. Passa alguma coisa, um carro na sua frente. Não está te interrompendo, está te distraindo. Certo? Então vocês precisam, se você pode escolher um ambiente na sua casa, você vai escolher um ambiente livre de interrupções e livre de distrações. O que é interrupção? É a pessoa vir bater no seu ombro e falar, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Hoje nós vamos no shopping à noite, papapá, fica 5 minutos conversando com você. Isso te atrapalha. Porque você fica fragmentando o seu conhecimento. Né? É como se a hora que você fosse entender, o cara te para. A hora que você te para de novo. Isso é ruim. Então, além dos aspectos ambientais mesmo, que é temperatura, iluminação, ventilação, você precisa olhar o aspecto da tranquilidade desse local, né? Procurando estar livre das interrupções e livre das distrações também, ok? É desejável que esse ambiente, ele também, que a gente chama de conveniência. É bom que você tenha o que você precisa. É bom que você tenha o que você precisa, como livro, lápis, assim, mais próximo de você. Você não tem que parar a sua sessão de estudo para você ir buscar isso, né? Eu já falei que as sessões de estudo curtas são mais fortes do que as longas. Então, você vai parar mesmo de tempo em tempo. Mas, nesse momento que você sentou ali para fazer acontecer, você tem que ter o seu ambiente com tudo muito próximo de você. Os seus livros, organiza tudo, para você não ficar interrompendo a sua aprendizagem, né, o seu momento de aprendizagem para ir atrás dessas coisas, tá? O ambiente, ele não pode ser confortável demais, tá? Senão te atrapalha também. Não estude deitado. Por quê? Quando você deita, o seu corpo e a sua mente está entendendo que você quer fazer o quê? Estudar ou descansar? Entendeu? O seu organismo entende que você quer descansar. Então, estudar deitado não é recomendado. Tá certo? Então, o ambiente, ele não pode ser confortável demais. Eu peguei aqui, eu trouxe um pouquinho de água, né? Estou tomando uma aguinha aqui. Vou te falar um negócio extraordinário sobre água. Tá? Que eu acho que eu nem tinha colocado aqui
a priori nas coisas que eu queria falar hoje, mas eu vou aproveitar e falar aqui agora. É fundamental. Pequenos graus ou pequenos níveis de desidratação afetam profundamente a sua concentração. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, ó, calor, falta de ar, falta de oxigenação, né? Falta de claridade ou de iluminação no seu ambiente, tudo isso afeta seu aprendizado. Certo? Afeta a sua concentração. E o estudante de alta performance é o cara que consegue cuidar dos seus padrões mentais, tem as melhores técnicas de estudo, sabe qual que é a sessão de trabalho correta, né? E no nível que nós estamos aqui, ele sabe organizar o seu ambiente também. Ok? E aí, em relação à questão do ambiente, pessoal, tem todos os aspectos ergonômicos, tá? Em relação a isso aí. Até a posição do seu pé debaixo da mesa afeta, certo? A postura, a posição que você coloca o livro, eu te garanto que você estuda com o livro na posição errada. O livro deitado em cima da mesa, péssimo. O livro tem que ter uma inclinação para você. Por quê? Se você for deitado em cima da mesa, você faz esse movimento com o seu pescoço para ler. Isso aqui no final do dia, você está arrebentado. Quem nunca passou por isso? Então, é tipo um suportezinho para o livro. Um pezinho. Eu até vi esses dias no Instagram uma empresa que eles trabalham só com isso, só com esses suportezinhos. Tem para o notebook, tem para você usar, por exemplo, no sofá, quando você tiver que querer digitar no sofá, tem para o celular, tem para o livro. Então, o livro, ele tem que ter uma pequena inclinação em relação... O meu notebook aqui, por exemplo, ó, ele tem uma inclinação. Certo? Por quê? Porque se não tem, é ruim. A minha posição, a minha ergonomia me atrapalha. Certo? Por exemplo, a gente estuda muito em computador. Computador, o meio do computador tem que estar no nível dos seus olhos. Nem para cima e nem para baixo. Isso vai afetar também no final do dia. Você está com o seu corpo arrebentado. Isso vai diminuir a sua produtividade. Tá? Então, esses aspectos ergonômicos são muito importantes. Outra coisa, que depois que você vê, você nunca mais esquece. Mesa, qual que é a altura da mesa? Aqui, por exemplo, esse ambiente que eu estou aqui, era o meu desejo de ter uma casa que eu tivesse um escritório. Outra casa era uma casa muito grande, mas não tinha. Essa aqui era a casa dos meus sonhos que eu queria comprar. Aqui eu tenho um escritório e eu vou fazer ele todo planejado, né? E nesse planejamento, o cara vai vir aqui medir para mim. A mesa vai ser feita para mim, sob medida. Os meus cotovelos têm que assentar em cima da mesa. Entendeu? A altura perfeita é essa. Pode olhar que você não estuda numa mesa ideal. Essa mesa que está aqui, ó, que é uma mesa que já estava aqui quando eu comprei essa casa, ela não é uma mesa ideal para mim. Ela é um pouco alta. Não é ideal. No final do dia eu vou estar com dor. Então, a mesa ideal, os seus cotovelos, eles têm que estarem alinhados com a altura da mesa. Isso vai te gerar bem-estar físico. Certo? Bem, pessoal, como eu disse, tem muitas outras coisas ainda para falar em relação a isso, mas nosso tempo está acabando. E talvez a gente consiga finalizar aí. Qual que é a próxima pergunta, pessoal? Boa tarde, professor Marcelo. Assim, né, você está apontando vários métodos para poder melhorar a performance, né, a forma de estudar. E, assim, confesso que algumas delas eu falho miseravelmente, né, que não consigo, nem passava pela minha cabeça. Sim, normal. Ajudar na questão de compreensão e absorção do conhecimento. E pensando nisso, tipo, eu vou falar um pouco sobre a curva do esquecimento. Tem como você falar um pouco sobre ela e como que a gente poderia usar ela a nosso favor? Maravilha. Olha que legal. Você foi programado para esquecer. E isso é uma benção. Por incrível que pareça. Você foi programado para esquecer. E isso é uma benção. Tá? Como você foi programado para esquecer, você só vai lembrar as coisas que você mostrar para sua mente, para sua memória, vamos falar assim, vamos usar essa expressão, que elas são relevantes para você.
Tá? Imagina se você lembrasse de tudo. Né? Às vezes você tá na rua, né? Indo na rua de um amigo seu para visitá-lo. Aí você fala, qual que é o número de sua casa? Ele fala, 435. Aí você guarda, 435. A hora que você chega na casa, você deleta aquilo da sua memória, você nunca mais precisa daquela informação. Existem coisas, informações, dados, né, vamos falar assim, que eles vão ocupar um momento da sua vida, eles não são relevantes, você não tem que guardar aquilo por muito tempo. Mas existem as coisas que são importantes. Vocês estão fazendo um curso de matemática, né, ou outros cursos. Tem um monte de coisa ali que aquilo é a sua profissão no futuro. Você tem que guardar. Então, você precisa entender como burlar esse processo de esquecimento. Tá? Então, você é programado para esquecer. E isso é uma benção. Porque, realmente, a maioria das coisas que passam pela sua memória não são relevantes. Mas como manter as coisas que são relevantes na minha memória? Tá? Um pesquisador chamado Ebbinghaus, ele mostrou o quê? Isso é meio que óbvio. Quando você ouve algo, alguém te ensina algo, você automaticamente começa a esquecer aquilo. É como se fosse um processo de... Aquela informação ela vai apagando da sua memória. Esmaecimento, né? Vai escurecendo ou apagando. E aí, eles fizeram alguns testes e mostraram que... Olha isso aqui é de doer o coração. Mas eu vou falar uma coisa muito boa para vocês agora. Em 24 horas, né, eu tenho aqui um gráfico que ele fala que em 20 minutos, você perde em torno de 40% que você ouviu. Em 20 minutos. Certo? É por isso que é comum, às vezes, você está dando uma aula, você explica uma coisa para o aluno, no final da aula você pergunta, o aluno não sabe mais. Mas que estranho, eu acabei de falar, ué. Mas perde muito com o tempo. Tá? E um dia depois, fica em torno de 33% do que você aprendeu no dia anterior. Um dia depois, 24 horas. E aqui tem um ponto que eu acho um ponto chave, que eu nunca vi ninguém comentar na internet, porque tem várias pessoas que têm interesse por esse tema também. Né? Qual que é o ponto chave? As primeiras 24 horas, elas são decisivas, quando você quer guardar algo. E a curva de Ebbinghaus, ela te mostra isso, só que os caras não conseguem enxergar isso. Depois, o nível, né? Por exemplo, ó, a curva fala que depois de 24 horas, você perde, você consegue reter apenas 33% do que você aprendeu no dia anterior. Né? Então, você perdeu 67%. Isso no primeiro dia, nas primeiras 24 horas. Com 31 dias, ou seja, um mês depois, você ainda cai de 33%, cai para 21% de retenção. Olha, de 33% para 21%. Né? Já são 12% só. Percebe que o lapso, o momento crítico são as primeiras 24 horas? Então, o que eu venho falando e tentando mostrar e pregando para os meus alunos? As primeiras 24 horas são decisivas. Nosso curso é noturno. O cara tem a aula lá. Pelo amor de Deus, até amanhã à noite, dá um jeito de dar uma lida nisso de novo. Dá um jeito de dar uma trabalhada nesse conceito. Por quê? Aí você vai dar uma pequena atrasada nessa curva. Você vai jogar o esquecimento um pouquinho mais para frente. E aí você precisa combinar. Lembra que eu mostrei lá os 4 tipos, as 4 técnicas de estudo? Intensiva era mas passada que eu falei que é extraordinária, que é conhecimento pulverizado. Você precisa, em média, 4 revisões para você fixar algo de forma mais eficiente na sua memória. 4 revisões. Então, as primeiras 24 horas é a primeira, ela tem que acontecer. Senão você vai perder muita coisa. Depois é basicamente você aprender tudo de novo, se você não fizer isso nas primeiras 24 horas. Tá? Depois as outras revisões, isso depende muito do aluno. Pode ser uma semana depois, alguns pode ser 4 dias depois. É basicamente você fazer a revisão quando essa informação ela começar a apagar. Certo? É basicamente fazer a revisão quando o conhecimento estiver começando a escorregar. Certo? E aí poderia ser, por exemplo, 24 horas, uma semana, um mês e depois de 3 meses.
Se você faz essas 4 revisões, e isso para um aluno que vai prestar um vestibular, alguém vai fazer um concurso, é muito interessante você trabalhar em cima desse modelo. Beleza? E é isso, pessoal. A priori, de forma bem sucinta, nosso tempo está bem escasso. Eu acho que dá tempo só de fazer uma última para a gente fechar, né? Vamos fazer uma última. Tudo que você falou, né? Eu fiquei com uma situação aqui, então. Sim. Então, a gente tem que fixar e guardar na memória de longo prazo. Com certeza. Como que eu vou fazer isso? Como? Repete. Como que eu vou fazer isso? Então, olha só, aqui, quando eu falei da curva de Ebbinghaus, né? Sim. Eu falei da importância de você fazer a primeira revisão nas primeiras 24 horas. Isso aqui é uma chave. E os estudos mostram que para você fixar por um bom tempo, você precisa de 4 revisões. Então, vamos supor que você ou qualquer aluno queira ser hábil em algo. Você precisa fazer 4 revisões daquilo ali. Uma com um dia, no máximo, depois que você aprendeu, uma semana, 1 mês e 3 meses. Estou fazendo uma estimativa. Mas você precisa de várias revisões para você fixar. Entendeu? E tudo que eu falei para trás, né? E agora a gente está trabalhando ainda na fase da autoinstrução, mas não vai dar tempo de falar tudo, que eu estou ensinando técnicas para você fixar por mais tempo. Né? Por exemplo, agora a gente vai falar sobre a questão do escrever. Né? O que é a próxima pergunta? Quem tem a próxima pergunta aí? Jennifer. Professor, então, entre escrever e digitar, o que é melhor para a aprendizagem? Então, olha só. Porque como a professora Fernanda perguntou, né? E agora, como é que eu mantenho lá? Né? Tinha mais coisa para a gente comentar, mas não vai dar tempo de falar tudo hoje. Mas nada impede, pessoal, a gente ter um outro momento, se vocês quiserem, para a gente fechar, pelo menos essa primeira parte aí do treinamento, né? Maravilha. Não é? É uma boa ideia. Então, hoje, né, a gente digita muito e às vezes escreve pouco, tá? Para você ter uma experiência e você fixar o conhecimento de forma mais longa, na sua memória de longa duração, o pessoal até diz que quando você digita, vai para a memória do computador. E quando você escreve, aí vai para a sua memória, tá? E eu fiquei me perguntando, por que os estudos mostram isso? Pessoal, tem tudo a ver com experiência sinestésica. Como assim? Quando você escreve, você está usando o seu corpo, e você está usando a sua mão, você está fazendo movimentos, né? Quando você simplesmente digita, você está simplesmente apertando uma tecla. Pensa na qualidade da experiência sinestésica de você apertar um botão ou de você desenhar uma letra. Isso não se compara. Quanto mais experiência sinestésica você tiver, mais você vai fixar na sua memória. Entendeu? Se você é uma pessoa que estuda só lendo com a mente, você tem um padrão de fixação. Se você lê em voz alta, é outro padrão. Se você escreve, é outro padrão. Se você faz um mapa mental, é mais outro padrão. E aí, isso vai ficando cada vez mais gravado. É como se você estivesse pegando aquela informação e gravando ela em vários lugares na sua memória. Certo? Então, né, o que é melhor? Escrever ou digitar? Pessoal, escrever é muito superior a digitar. Certo? Não tem comparação. Então, se você puder escrever, escreva. Na verdade, não é se você puder. Você precisa escrever. Né? Tem um pesquisador que fala que o conhecimento, ele é guardado na memória, mas ele entra pelas mãos. Pessoal, comecem a escrever mais enquanto vocês estão estudando. Isso muda totalmente a sua experiência, tá? A maioria dos alunos usam as mãos só para virar as páginas. A maioria dos alunos usam as mãos, guarda isso, só para virar a página do livro. Você precisa começar a escrever o tempo todo. Quanto mais você lê e escrever, mais você vai fixar, tá? Essa é mais uma das chaves aí. Então, professor, eu tenho uma dificuldade de ler no computador,
porque eu sinalizo, eu faço exclamação, põe interrogação, eu puxo flechinha, eu marco o livro, então eu não posso nem ler no livro dos outros, né? Eu gosto de ler no meu. Olha que E interessante. no computador eu não tenho muito esse recurso, não tenho esse recurso. É melhor ler no livro ou no material impresso do que no computador mesmo? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de responder, porque ela é fundamental, certo? Sim. E vou te falar mais. Eu sou amigo de um cara, ele mora no Nordeste, ele pesquisa muito isso, ele até fez o mestrado dele nessa área, sabe, sobre aprendizagem. E ele usa, e eu gostei muito disso, porque ele é um cara muito inteligente, ele usa um caderno que não tem linhas, ele é todo pontilhado. Ele tem pontos ao invés de linhas. E, na verdade, a linha, elas são pontos. Distancia, talvez meio centímetro um do outro. Então, tem pontos na horizontal e tem pontos na vertical. Experimenta escrever num caderno desse. Ele te dá, Fernanda, mobilidade 360 graus. Você puxar seta, de você fazer as coisas. Olha que interessante. Tudo isso, pessoal, é um conhecimento muito refinado. Um caderno sem linhas é uma coisa. Um caderno com linhas, ele te dá a possibilidade de escrever só na horizontal. Ele te limita. O caderno com os pontinhos, você escreve nas duas direções. É uma coisa simples que muda a sua experiência. Para quem gosta, por exemplo, hoje, gente, é incrível como quando você começa a estudar essas coisas, isso vai entrando em você de um jeito. Eu tô com uma pasta aqui, vou até mostrar, ó, uma pasta em cima da minha mesa aqui, ó. Essa pasta aqui, essa pastona preta, eu tenho os meus registros das coisas, assim, dos insights que eu tenho e tal, né? E tudo que eu venho fazendo, olha aqui, tipo um mapa mental, não vai dar para ver bem aí. Desenho. Eu pego as ideias centrais, faço uns balõezinhos, eu falo que eu penso em balões atualmente. Faço um balão, coloco uma palavra, ligo no outro balão, entendeu? Por exemplo, essa folha que está na minha mão aqui, olha que extraordinário. O que é um estudante? É um ser que fala 30% do tempo, ele escuta 45% do tempo, ele escreve 10% do seu tempo e ele lê 15% do seu tempo. Então, se você aprender a falar de forma eficiente, escutar de forma eficiente, ler e escrever de forma eficiente, você se torna um aluno melhor. Qualquer coisa que o aluno mais faz, ele escuta 45% do seu tempo. Eu tenho um capítulo, não vai dar para falar sobre esse assunto, também não tem na internet em lugar nenhum, um capítulo inteiro que eu falo só sobre como escutar de forma eficiente. Escutar não é um processo passivo, escutar é um processo ativo, mas te ensinaram a vida inteira que para você escutar era só você ficar em silêncio. Totalmente errado. Hoje eu sei escutar de forma ativa, né? Até, Fernanda, até a forma de você movimentar o seu corpo mostra para mim que você está ou não dentro do que eu estou falando aqui. E até a sua forma de mexer o seu corpo na sua cadeira, às vezes você fala uma coisa, você muda, você está me escutando de forma ativa. Por quê? Você está me estimulando a falar mais. Certo? Então, você vai aprendendo essas coisas e isso vai virando realmente o seu modo operandi, a sua forma de trabalhar. Tá? Você tinha falado do material impresso ou no computador, só para encerrar, pessoal, porque senão a gente vai receber muito, né? Eles fizeram um estudo que quando você pega para ler, ou num tablet, ou num celular, ou no computador, isso é instantâneo, é involuntário. O seu cérebro, ele assume um estado de concentração menor. Na hora. Por quê? Porque está associado a entretenimento, gente. Você não vai... Você fica o dia inteiro com o celular na mão brincando. De repente você quer usar o mesmo celular para estudar. Sua mente não entende isso. Ela acha que você está brincando ainda. Você entende? Não tem como você viver a sua vida inteira fazendo uma coisa com aquela ferramenta e de repente você quer transformar ela numa outra coisa. Certo? Eles fizeram um estudo na Inglaterra e chegaram à conclusão que quando você lê no computador, você tem que ler mais vezes. Então, meu amigo, se você quer ter eficiência, você não vai ler no computador, porque já foi feito estudo e provou que quando você estuda no computador, você tem que ler mais vezes, para você fixar o mesmo conteúdo. Certo? Então, e outra coisa, né? Como eu falei, experiência sensorial. Experiência sensorial. Por exemplo, uma coisa no computador que é absurda. Pessoal, o computador, ele emite luz. Todas as telas que você usa para estudar, elas estão emitindo luz.
O livro, ele reflete a luz. Você consegue entender que isso é totalmente diferente para sua mente? Quando você estuda no computador, você está diante de um farol nos seus olhos. A absorção da sua mente é feita de um jeito. Quando você usa um livro, o livro ele só reflete a luz, bate nele e volta. O livro não emite luz, ele reflete luz. O computador não, as telas, elas emitem. Isso afeta a sua forma de aprender. Então, assim, evite ler coisas em computador. É claro que não tem jeito, eu não tenho impressora aqui hoje, não tem como eu imprimir. Você não vai estudar? Claro que você vai. Agora, eu posso escolher. Eu tenho impressora aqui no meu escritório. Eu vou ler artigos top eu imprimo todos. Por quê? Experiência sensorial. Você vai sentir o cheiro do artigo. Você vai tocar no artigo. Você vai rabiscar o artigo. Experiência sensorial. Tudo o que você puder acrescentar de experiência sensorial vai melhorar o seu aprendizado. Beleza? Nossa, professor, você falando, a gente vai entendendo porque faz sentido, né? Então, assim, eu estou encantada com esse seu conhecimento que você está trazendo para nós, principalmente porque fez muito sentido para mim, assim. Não é uma coisa que você está dando diquinha, faz isso, faz aquilo. Não, você está explicando, né, como o nosso organismo reage, como o nosso cérebro reage a uma coisa a outra, e tudo tem lógica, né? Então, assim, eu espero que os petianos tenham aproveitado tanto quanto eu, porque, para mim, eles estão até comentando aqui, né? Tanto tapa na cara que eu levei hoje, né? Agora sim eu vou aprender, agora eu me sinto mais capacitado. E eu estou na mesma situação, né? E incrível o que você falou, assim, a gente passa a vida toda sem ter esse conhecimento, isso é um crime, né? É um crime, Fernanda. E hoje, o que eu entendi? Muito do que eu estou trazendo para vocês é autoral, né? Vamos falar assim, a organização das ideias de um modo global é tudo autoral. Eu não gosto de copiar. Sim. Mas obviamente, eu leio muito, tem muita coisa aqui que eu trouxe de livros, né? Não deu para citar, mas, assim, muitas das coisas que eu estou falando aqui são pesquisas. Eu até, em alguns momentos, falei, foi feita pesquisa, tal. Mas onde que eu quero chegar? Eu percebo, né, como você disse, às vezes as pessoas querem fazer as coisas, elas começam a fazer um monte de listas, mas aquilo não tem... parece que a pessoa não vive aquilo, ou aquilo não tem efeito sobre você. Desde o começo, o que eu coloquei como meta? Falei, eu quero desenvolver um estudo sobre isso, só que eu quero que as coisas que eu estude, as coisas que eu escreva, elas sejam praticáveis. Elas sejam coisas que façam sentido para as pessoas e possam impactar as pessoas. Entendeu? Porque hoje eu trabalho em duas frentes, né? Que é influenciar e inspirar pessoas. Hoje a minha meta é essa, entendeu? Financeiramente, eu não tenho mais que preocupar, entendeu? Deus me deu uma oportunidade de estar dentro da universidade, Deus estabilizou a minha vida financeira. Então, hoje eu tenho um objetivo muito maior do que ganhar dinheiro, vamos falar assim, né? Eu quero influenciar, né, e inspirar pessoas. Então, meu objetivo aqui hoje é esse, influenciar vocês, para que vocês tenham uma qualidade, né, de vida superior e consigam aprender de forma eficiente. Porque eu sei que isso impacta muito a vida de vocês, como impactou a minha. E na vida do estudante eu não vou nem falar, né? Agora, imagina se vocês conhecessem, pessoal, e como eu disse, o que eu mostrei aqui é 10% talvez do que eu tenho. Só aquela primeira parte dos padrões mentais, eu tenho 80 padrões mentais. Eu fui pesquisando, fui lendo, fui, né, destilando até chegar naquilo ali. Então, tem muita coisa. E vale a pena correr atrás desse conhecimento, porque ele faz diferença, ele transforma a gente. Com certeza. Nossa, quero agradecer, vou deixar o pessoal do grupo, né, falar com você, se despedir, mas desde já quero agradecer. Tenho certeza que não só nós aqui do PET, que estamos aqui no grupo reduzido, mas todos aqueles que puderem depois assistir esse PET Convida, né, no nosso canal, sim, vão se sentir muito impactados, né, e vão gostar muito, né, e com certeza vão seguir aí seu Instagram, vão buscar por você,
né? Parabéns pelo seu trabalho, Marcelo. E, assim, você realmente conseguiu impactar e espero, né, que transformar para melhor, né, a vida de muita gente, né? Nossa, com certeza já impactou e já vai trazer mudanças, né? Então, muito obrigada. Eu vou deixar a Pamela aí, o Inácio, a Sabrina, para fecharem com você, que são eles que convidaram você, né? Pois sim. O PET tem essa vantagem, né, Marcelo? Ele dá flexibilidade, essa autonomia para o aluno ir atrás do que ele quer aprender e trazer pessoas que possam agregar para todos, né? Maravilhoso esse momento. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Fernanda. As meninas vão falar, te agradeço demais, né? O fato de você ter participado, a sua humildade, né? De estar aqui, de até reconhecer algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Isso é incrível, tá? Fiquei muito feliz, né? De te conhecer, assim, com mais detalhes hoje, né? Estou à disposição, né? Inclusive, assim, eu não sei se você gosta dessa área, eu pretendo montar um grupo aí de estudo mais para frente. Adoro. Né? Eu não falei, mas seria aprendizagem autorregulada, tá? Eu não dei esse nome aqui, mas o tema hoje, o meu tema de estudo é esse, minha linha de pesquisa, aprendizagem autorregulada, que é o aluno, ele ter um completo domínio de todos os processos mentais e psicológicos para ele ter um desempenho aí bom. Eu fico muito grato aí por terem, excelente, né, me parabéns também, tá bom? E espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Espero também. Com certeza, professor. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. O senhor arrasou as nossas expectativas. Obrigado. Foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa, levou muito tapa na cara, porque é muita coisa que a gente faz errado, e a gente vai levar isso para a nossa vida. Sim. Tentar mudar, né, a nossa vida de estudante, para que a gente possa absorver mais o conhecimento, né, já que nós vamos ser futuros professores. Então, gostaríamos de agradecer muito. Esse momento foi muito edificante para a gente e a gente aprendeu bastante. Obrigada. Obrigado, Pamela. Você é uma aluna, você sabe que eu tenho um carinho especial por você, né, Sabrina, todos vocês, né? Alunos, eu falo que eu não tenho alunos, eu tenho amigos. Essa foi uma das coisas mais extraordinárias que eu aprendi em educação. Quando você ganha o coração, você ganha a mente. Você nunca vai ganhar a mente do seu aluno se você não tiver o coração dele primeiro. Então, né, o Breno também, já ex-aluno, né, a Pamela, a Sabrina, vocês sabem que eu sou muito preocupado com esse lado humano, né? Porque eu sei que vocês são muito mais emocionais do que cognitivos. Então, quando vocês estão bem, vocês fluem de uma forma maravilhosa, né? Eu fico muito grato, espero que vocês tenham gostado. E assim, pessoal, faltou muita coisa, muita coisa. Então, vamos ver se mais para frente a gente organiza para eu mostrar mais técnicas para vocês. Porque faltou muito da autoinstrução, que era a segunda parte, e eu nem falei da autoavaliação, que era a parte final, né? Mas Deus vai preparar oportunidades. Mais uns 15 PET convida, aí a gente resolve isso. Aí, o pessoal aqui está pedindo para você ir para biologia também, viu, professor? Estão querendo te buscar para biologia, para física, para química, para tudo aí. Ó. Bacana, bacana. O que a gente puder fazer para impactar pessoas, para influenciar pessoas, para inspirar pessoas, a ideia é essa. Beleza. Obrigado, Keila, né? Falando que eu geralmente cumpro aí as coisas que eu falo, né? Durante as minhas aulas. Show de bola. Isso é muito importante. Ó, a Jennifer me chamando para biologia. Amo, igual eu falei. Quem só matemática sabe, nem matemática sabe. Eu amo a biologia também, né? Gabriel, Breno, tamo junto. Muito obrigado, professor. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor. Vou colocar em prática. E aí depois te dou o feedback. Pode colocar. Começa a se automonitorar. Automonitoramento. Os processos, vai ficar tudo gravado. Depois assistam assim, com calma. Vejam as explicações de uma forma mais detalhada. Entendeu? Vocês vão gostar muito. E, oportunamente, eu coloco mais algumas ideias para vocês aí que são bem interessantes. Tá bom, pessoal? Obrigada, professor, pela presença. Foi incrível. Eu que agradeço, pessoal. Eu não sei como é que é como que vocês fazem aqui no final, mas aí fiquem à vontade, tá bom?
É só esse tchauzinho de amor mesmo, assim, ó. Maravilha, pessoal. Tudo bom Tchau, com você? obrigada, gente. Encerramos Tchau, assim mais um PET Convida, né? Com muita alegria, com muito aprendizado e com a participação especial, né? Desse grupo lindo aí, Sabrina, Pamela, Vitor Hugo, Inácio, que foram atrás, encontraram aí, né, a oportunidade de trazer o professor Marcelo, que a gente tanto queria. Muito obrigada, professor. Parabéns. E a gente vai se encontrando para formar esse grupo aí. Vamos estudar. Um Maravilha. abraço, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.